Bem-vindo de volta! Depois de todo o conteúdo da aula 3 sobre os conselhos de políticas públicas, precisaremos ampliar o estudo da legislação que faz parte da rotina dos conselheiros. Nesta quarta aula, você verá que leis orçamentárias orientam os planos de governo. Verá também que a Lei de Acesso à Informação é grande responsável pela ampliação do controle social. Os planos de governo têm tudo a ver com o trabalho dos conselheiros. Não dá para fiscalizar as contas públicas sem um mínimo de conhecimento das leis orçamentárias. Também não dá para fiscalizar sem que os dados estejam disponíveis. É por isso que é tão importante esta aula. Você já ouviu falar na Lei de Diretrizes Orçamentárias? Ou no Plano Plurianual? Ou até na Lei de Acesso à Informação? As leis orçamentárias não dão espaço para a falta de planejamento. Se tem lei orçamentária, tem que ter planejamento. Assim, para que você entenda de maneira antecipada, um planejamento público, um planejamento de políticas públicas, ele necessariamente tem que ser precedido de uma previsão econômica e financeira, seja no município, seja no estado, seja na União Federal. É fundamental para que exista política pública que haja planejamento, e o planejamento decorre de uma exigência legal da Lei de Diretrizes Orçamentárias. As finanças públicas são regradas por 3 leis que são, ao mesmo tempo, uma norma a ser seguida e um instrumento de planejamento. São elas: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. As 3 leis são interdependentes e complementares. Elas formam um conjunto normativo chamado Leis Orçamentárias. Acompanhe agora uma explicação sobre cada uma das 3 leis orçamentárias. Pelo PPA, o governo municipal planeja os 4 anos de governo. Por ser uma previsão para 4 anos, os gestores estabelecem grandes metas e as políticas públicas. A LDO exige um planejamento mais curto, para apenas 1 ano. Os gestores partem do plurianual e registram as metas prioritárias do município para o ano seguinte. Aparecem nele as metas de arrecadação para dar conta dos projetos. A LOA exige a descrição de receitas e despesas para 1 ano, para cada atividade de cada política pública, de cada área. Saúde, educação, precisa constar o valor orçado. Aqui os gestores partem dos limites financeiros estipulados na LDO. Quer um exemplo prático de como as 3 leis se complementam? Dê uma olhada na seção Pense no nosso livro. Estude no seu livro informações mais detalhadas sobre cada lei. Talvez você esteja um pouco confuso. Estamos falando de uma lei ou de um orçamento? Na verdade, estamos falando de um conjunto de leis vinculadas. De 4 em 4 anos, o plano plurianual é elaborado. Todo ano, no começo do ano, o governo tem de editar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Durante o primeiro semestre, é editada a Lei Orçamentária Anual. Uma é elaborada em complemento à outra. É no texto dessas normas orçamentárias que são expostas receitas, despesas, metas, programas, tudo isso. O planejamento do governo em 3 leis orçamentárias está previsto pela Constituição em seu artigo 165 e também está previsto na mesma Constituição no seu capítulo 4, em que define o papel das administrações. E as administrações são previstas nesse capítulo em que existam 2 tipos de controle social: o controle interno e o controle externo.
O controle externo é feito pelos parlamentos, com auxílio dos tribunais de contas. E o controle interno é feito pela própria administração pública direta, através de mecanismos especificamente criados de controle interno. Assim, você tem um mecanismo complexo de controle da gestão e das finanças públicas e do planejamento governamental, seja feito de maneira externa e direta, como prevê a nossa Constituição. Se você quiser saber mais sobre isso, o nosso livro tem trechos da Constituição que falam sobre isso. Estude o artigo 165 por meio da atividade de construção. A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei orçamentária? A Lei de Responsabilidade Fiscal não é uma das 3 leis orçamentárias. Entretanto, é a Lei de Responsabilidade Fiscal que estabelece os parâmetros da boa governança dos recursos públicos, do gasto, do custeio, assim como das receitas. É a Lei de Responsabilidade Fiscal que introduz parâmetros fundamentais de controle, planejamento e transparência, que faz com que os governos fiquem dentro daquilo que arrecadam, não gastam mais do que possam gastar. É esta lei que estabelece um novo patamar da governança, assim como um novo patamar de cidadania responsável, em que os governos não cometem atos irresponsáveis pelo ponto de vista da gestão orçamentária. Esta lei é um grande avanço da cidadania brasileira. O mais importante que eu vejo na Lei de Responsabilidade Fiscal é que ela obriga o governante a não criar uma despesa continuada sem indicar uma fonte de receita ou uma redução de outra despesa. Ela evita empurrar despesas para o futuro. Por isso, ela é considerada uma lei de disciplina fiscal. E mais 2 coisas importantes. Foi ela que transformou em regra a transparência, que obrigou a disponibilidade de recursos para os programas. Dá uma olhada lá no livro. Tem vários exemplos de planilhas para analisar. Eu falei da Lei de Responsabilidade Fiscal e falei dos seus 3 pilares: planejamento, o controle e a transparência. Assim, é fundamental que não exista só o planejamento, pois o planejamento sempre existiu. É fundamental que tenha transparência. É através dos mecanismos de transparência que é possível o exercício do controle social, pois sem transparência você não tem como visualizar o que está acontecendo. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, colocando parâmetros rígidos no gasto pessoal, no custeio com saúde, com educação e com os demais gastos, faz com que o governante fique dentro desses parâmetros e seja obrigado a torná-los públicos através de mecanismos de transparência, facilitando com isso que a população tenha mecanismos claros e precisos de acompanhar o que está acontecendo e, sobretudo, intervir no que está acontecendo. Nesse módulo, o que é importante é você conhecer o capítulo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal que você tem no nosso material. O capítulo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal trata da transparência da gestão fiscal. Vamos destacar alguns trechos importantes para você entender como o governo deve obedecer ao princípio da transparência. São instrumentos de transparência os planos, orçamentos e leis orçamentárias, as prestações de contas, o relatório resumido da execução orçamentárias e o relatório de gestão fiscal. União, Estados, Distrito Federal e municípios devem divulgar tudo em meio eletrônico.
Informações sobre as despesas e as receitas devem ser de fácil acesso a qualquer pessoa. As contas apresentadas pelo chefe do executivo ficam disponíveis durante todo o exercício para consulta. Confira os artigos 48 e 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal no livro. Do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, atenção ao parágrafo 1º. Ele define formas de assegurar a transparência. Dá uma olhada no segundo item do parágrafo. Note que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que as informações sobre a execução orçamentária têm de ficar disponíveis em meio eletrônico de forma pormenorizada em tempo real. Para isso, é obrigatório que o governo mantenha um sistema integrado de administração financeira e de controle para disponibilizar todas as informações ao longo do processo. O controle do cidadão sobre as finanças públicas ficou possível a partir dessas determinações legais. Agora, a responsabilidade de gerir o dinheiro público também é nossa. Antes de o professor falar com a gente sobre a lei que torna a transparência viável, dê uma pausa para pensar. A transparência foi institucionalizada pelo clamor social. A sociedade exigia transparência, exigiu transparência. E esse mecanismo de transparência ele é consolidado através da Lei de Acesso à Informação, posterior à Lei de Responsabilidade Fiscal. Com a Lei de Responsabilidade Fiscal em andamento, sendo executada, facilitou-se os mecanismos de controle e um dos princípios da Lei de Responsabilidade era a transparência. Portanto, ao se criar a Lei de Acesso à Informação, a Lei de Transparência, você fecha esse circuito que promove a cidadania numa escala muito mais avançada do que antes nós tínhamos. A Lei de Acesso à Informação, ela vem atender a esse clamor social, um clamor social que ganha um mecanismo concreto para agir politicamente, socialmente e estrategicamente. A Lei nº 12.527, conhecida como Lei de Acesso à Informação, regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. A norma exige mecanismos que possibilitem a qualquer pessoa, física ou jurídica, o recebimento de informações dos órgãos e entidades públicos. A Lei 9.507 veio para complementar a anterior, disciplinando forma e prazos para as informações públicas se tornarem acessíveis. Que direito a lei nos dá? Basicamente, e respondendo de forma bem simples, a Lei de Acesso à Informação determina que qualquer pessoa, empresa, organização, associação tem o direito de obter informações no setor público. Outra determinação importante: ninguém precisa apresentar justificativa ao setor público para obter informações dele. Governo, Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público, todos estão obrigados a cumprir a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação é fundamental para não apenas necessitados, mas também autarquias e fundações públicas. A Lei de Acesso à Informação vem trazer esse elemento fundamental para a sociedade, que é a cultura da transparência. Tudo tem que ser público e o segredo, o sigilo é uma exceção. Temos uma lei de acesso à informação bastante consistente e bastante ampla, que faz com que a exceção seja uma regra limitada. Tudo tem que ser público, de acordo com a Lei de Acesso à Informação.
Responda às perguntas propostas a partir dos dados produzidos pela Lei de Acesso à Informação. Como obtenho informações que são públicas? A regra geral é a seguinte: as informações já têm de estar em sites dos órgãos públicos disponíveis o tempo inteiro. Ninguém tem de pedir nada. Pela regra geral, o sistema de informação tem de ser acessíveis e não esta ou aquela informação. Se o cidadão não encontrar a informação desejada, ele tem o direito a requerimento. Mas o órgão não pode demorar mais que 48 horas para deferir ou indeferir o pedido. Se deferido, eles têm de apresentar a informação em 24 horas. E como é o requerimento para pedir uma informação não disponível? Muitas vezes, o órgão já conta com o formulário a ser preenchido. De qualquer forma, é útil para o cidadão saber como compor a solicitação. A atividade de construção vai tratar disso. Verifique pela atividade de construção como elaborar um requerimento de acesso a informações públicas quando elas não estão disponíveis. Que fique claro, todo agente público tem a obrigação de informar o cidadão. O cidadão tem direito a qualquer tipo de informação, a não ser aquelas previamente definidas como segredo ou de restrição. Confira uma lista de direitos das pessoas físicas e jurídicas que buscam a informação. Confira também os exemplos de buscas que podem ser realizadas no portal da Transparência. Pelo que concluímos desta aula, para o exercício do controle social é fundamental que o cidadão conheça seus direitos e também as leis que os garantem. A Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Acesso à Informação são prova da evolução das condições favoráveis à participação da sociedade civil na gerência e no controle dos recursos públicos. Antes de rever o conteúdo da aula, pense sobre os desafios da sociedade em relação ao controle social. Realize a atividade de construção no seu livro. Agora fique com a revisão da aula. Desta vez, ela virá em duas partes. Comecemos pelas leis que favorecem o controle social. A Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal indicam o caminho para a realização do controle social. A Constituição exige que os governos editem as leis orçamentárias e a Lei de Responsabilidade Fiscal exige a gestão fiscal responsável. As leis orçamentárias são o Plano Plurianual, um projeto continuado para 4 anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com a previsão de arrecadação e despesa anuais, e a Lei Orçamentária Anual, com receitas e despesas detalhadas. A Lei de Responsabilidade Fiscal define que a gestão fiscal responsável se dá sobre 3 pilares: do planejamento, do controle e da transparência. As 3 leis orçamentárias tratam do fundamento do planejamento e do controle. E a Lei de Acesso à Informação vem para normatizar o fundamento da transparência e, por consequência, também do controle. Com as leis de responsabilidade fiscal e de acesso à informação, o planejamento público passou a ser regido pela força da lei e a sujeitar os agentes públicos a crime de responsabilidade. A segunda parte da revisão da aula indica alguns ganhos sociais advindos das leis de responsabilidade fiscal e de acesso à informação. Confira. Encerramos esta aula aqui, mas fica uma dica. Conheça o Manual da Lei de Acesso à Informação para Estados e Municípios, que está indicado no seu livro.
Este é mais um instrumento útil para o exercício do controle social por qualquer cidadão. Na quinta aula teremos mais conteúdo legal envolvendo o controle. A gente se vê daqui a pouco.